Quando a gente fala dessa questão política, teve recentemente essa coisa do aliciamento, né? Os outros clubes começaram a falar do São Paulo está aliciando jogadores e tal, agora parece que isso foi resolvido. Mas isso acontece mesmo, ou é a estrutura que São Paulo investiu que... Você tem um filho, 11 anos de idade, 12 anos de idade, teu filho é habilidoso com a bola, você acredita no moleque. Pô, esse moleque aqui leva jeito, né? Aí você vê o que o Neymar fez com o Neymar Júnior, pô, será que eu não posso fazer isso com o meu moleque? Começa a treinar ele com 5, 6 anos, joga a bola para a direita, joga a bola para a esquerda, bate com a direita, bate com a esquerda, joga para o alto, cabeceia. E o moleque vai desenvolvendo, você vai indo, vai... De repente você acha que o moleque está pronto para jogar no time, 11, 12 anos. Onde é que ele vai levar esse moleque? Onde ele vai levar o filho dele? Aonde vai levar o moleque de 11 anos? Não vai levar no melhor lugar? Onde é o melhor lugar hoje? É lá no São Paulo. E aí é o pai, a mãe, a avó, o tio, o cachorro, o papagaio, vai todo mundo levar o menino e deposita aquela joia, aquela preciosidade na mão do São Paulo. E o São Paulo dá assistência médica, assistência odontológica, dá cultura, ensinamento, aula, ensina a falar nós vai, nós vem, ensina a falar direito, dá treinamento, dá preparo físico, dá vitamina, dá remédio, pinga gota no nariz, pinga colírio nos olhos, o moleque começa a se formar. Aí tem um outro que está lá no outro time, que dorme embaixo da escada, que é um lugar cheio de mofo, que ele vai na geladeira à noite, a geladeira está trancada com cadeado, ou quando a geladeira não está trancada com cadeado, não tem o que comer. O cara sai de lá e vai para o São Paulo. Então, é uma questão de competência. O São Paulo é mais competente que os outros, e isso causa ciúme aos outros. E aí vem, o São Paulo está aliciando. O São Paulo está aliciando coisa nenhuma. O São Paulo está oferecendo melhor condição para esses meninos. E os meninos preferem, os pais preferem levar os meninos. Que é fruto de um Você investimento. pega a seleção agora que está jogando aí, nós estamos falando hoje é dia 29 de outubro de 2013, que acabou de ganhar da Rússia ontem de 3-1, vê lá quantos estão no São Paulo. O que passaram, né, por aqui, o que... Vê quem está jogando outro dia no time principal do São Paulo, quantos entraram formados pela base. Quantos jogadores estão jogando aí no Cruzeiro? Tem 3 atacantes no Cruzeiro que foram jogadores do São Paulo. A gente vai jogar com o Grêmio, com o Cruzeiro, até com o Corinthians, você fala, nossa, é o São Paulo B, né? A gente brinca, né? Mas por quê? Porque o São Paulo é um centro de formação de atletas. E esse centro que hoje está lá em Cotia, precisa ser tratado como uma unidade de negócio muito rentável. E eu vou fazer isso. Por isso lá a gente pensa um diretor remunerado. Não, lá vai ter um... Mas outros casos... Eu não sei se um presidente... Eu não tenho o formato jurídico na cabeça. Para isso eu vou chamar pessoas da área de direito societário para ver se faz uma SPE, que é uma sociedade de propósito específico, se faz uma sociedade empresária sob a forma limitada, se faz uma SA, o São Paulo sendo o acionista único. O modelo jurídico eu não sei, mas que vai ser uma unidade autônoma, vai ter contabilidade própria, receita própria, despesa própria, e vai ter que viver com seus recursos, e não que o São Paulo está pondo dinheiro, tirando daqui para pôr lá. Lá tem condição de sobreviver financeiramente sozinho. Como você vê a questão dos ex-atletas, atletas que passaram para o São Paulo? Falta homenagem às vezes, por exemplo, o Careca fez 50 anos, o Morumbi fez 50 anos na mesma época e não teve uma lembrança, alguma coisa que pudesse aproximar. Pensa nisso na sua gestão, de trazer até alguns jogadores. Eu era presidente de São Paulo em 87, quando o São Paulo completou 30 anos da conquista do Campeonato Paulista de 1957. Em 57 eu tinha 11 anos de idade e assisti o São Paulo ganhar aquela final. Eu fiz uma homenagem, mas alguém me lembrou que fazia 30 anos. Eu confesso a você que não dá para fazer tudo. Sim. Se você não tiver uma estrutura ao seu lado, atrás e ao seu lado, dando suporte, você não consegue lembrar dessas coisas. Então alguém me lembrou, eu preparei uma solenidade dentro do Conselho Deliberativo de São Paulo, chamei o presidente do Conselho, falei, vamos fazer uma homenagem aos campeões de 50. Mas o Dino está no Japão, vamos buscar o Dino. Tá. Mas o canhoteiro morreu, vamos buscar a Dona Zezé, a mulher do canhoteiro. Que susto! Por um minuto eu fiquei pensando, né? O raciocínio, né? Tá no Japão, vamos buscar no Japão. O outro morreu, vamos buscar. Eu falei, meu Deus. Vamos buscar a Dona Zezé, viu? Dona Zezé. Fulano não sei o quê, o Leônidas. O Leônidas é complicado, não tem nada de complicado. Manda alguém lá no Rio conversar com a viúva dele, traz, põe no hotel, numa suíte, terno de linho 90, branco, que ele gosta de usar.
fizemos uma festa, foi uma coisa mais emocionante. E naquele dia saiu uma frase, você vê o que é o sentimento, né? Um canal de televisão usou essa frase durante muitos anos como chamado de programa de esportes. Eu falei, doutor Carlos, o que é isso? Eu falei, isso é muito simples, quem não tem história para contar não viveu. E é isso daí, quem não tem história para contar não viveu. Em 87 eu tinha história, São Paulo tinha história, e eu fui o porta-voz dessa história fazendo essa homenagem. Então, ex-atletas para mim é fundamental. É fundamental. São os tijolos, né, que constroem o sentimento, né? O tijolo constrói o sentimento. Mesmo que o atleta esteja apoiando o meu adversário na eleição, ele vai ter espaço comigo, não tem importância. Ele vai ver que ele fez uma besteira e ir pro lado errado, mas ele vai ter espaço. Até porque, falando de eleição, hoje nós temos 2 candidatos com nome, já trabalharam juntos, né? Você e o Calil. Sou amigo do Calil. Então... Gosto do Calil. Calil, eu gosto de você. Você vai perder a eleição, mas eu gosto de você. Isso é interessante para ver, né? Porque a gente vai fazer entrevista para ter os dois lados. Da Ana Maria, né? Do Abdalo, filho dele. O filho dele é amigo das minhas filhas. O Marco Aurélio também te elogiou, a gente entrevistou ele recentemente. O Marquinho foi promovido como grande médico do São Paulo na minha gestão. Tinha o Dr. Huck, que era o apelido dele, o médico da época, um nome extremamente forte, o apelido dele era o Incrível Huck. Teve uma doença fatal, consumiu rapidamente. Eu chamei o Marquinho, que era o médico das categorias inferiores, falei, vai assumir, você é pequenininho, mas você é bom, vem cá, vai trabalhar. Era o oposto do Huck, então, né? Exatamente o oposto. Ele veio, trabalhou, trouxe a ideia do Centro Médico Fisioterápico, que eu comprei aquela ideia, desenvolvi. Enfim, só que o Marco hoje é político, né, Marco? Fica lá na Câmara, desenvolve seu projeto político, deixa o São Paulo em paz. O Marco bateu no São Paulo na hora errada. A hora que São Paulo estava embaixo. Ele conhece isso aqui, ele sabe como é difícil sair do buraco. Ele veio, sabe aquela coisa de chutar cachorro morto? Ele veio, bateu no cachorro morto. Ele foi mal, você foi mal, meu amigo. Eu gosto de você, vou continuar gostando de você. Não é isso que vai nos afastar. Eu vou continuar, quando tiver minhas dores lombares, eu vou lá no seu consultório para você olhar tudo, porque eu confio nele. Mas ele não foi feliz, é uma pena. Aí puxou o Calil, tanto que ele era o candidato. Mas só o Calil saiu, ele pumba, mudou de canoa, saiu da canoa dele, abandonou a canoa dele, deixou ir por rosco na curva do rio e pulou para a canoa do Calil, que sentiu-se mais seguro lá. Essas coisas não combinam com São Paulo, Mas vai ser um páreo duro? Como é que você vê esse embate? Não tem como ser páreo duro. A parte social de São Paulo, eu vou começar por ela. A parte social de São Paulo nunca esteve tão bem na história de São Paulo. Isso eu falo com respeito à presença de Laudo Natel, que é eleitor meu, a memória de Galvão, Adalora, ex-presidente, Zé Augusto Bastos Neto, Paulo Amaral, que está lá contra o coitado do Rogério Ceni, foi tão infeliz de falar que manteria a punição ao Rogério Ceni. Enfim, essas pessoas que foram presidente de São Paulo sabem que nunca a parte social esteve tão bem. Se você andar na parte social de São Paulo, você vai ver um defeito, algumas folhas no chão, né? Que fim de primavera, começo aí de verão, causa. Não tem ladrilho quebrado, a sauna funciona, a ginástica funciona, os esportes amadores estão funcionando, está tudo absolutamente em ordem. O nível de satisfação do sócio é de tal natureza que a inadimplência é de 0,2%. Qual o clube que tem 0,2% de inadimplência? Nenhum clube nesse país, clube social, tem isso de inadimplência. Até o cara que não está pagando até se preocupou agora, né? Se ele está assistindo, ele falou, não, vou pagar para baixar para zero. São Paulo tem 6.760 sócios aproximadamente, titulares. Se você multiplicar cada sócio por 2, você tem mais 13 mil, você tem uns 20 mil sócios titulares dependentes, com índice de inadimplência de 0,2%. Então, ali na parte social, vai ser aquilo que a gente fala no futebol, uma goleada. Vai ser uma goleada. Desses 80, nós vamos fazer uns 70. Tá? Que era isso que o Juvenal tinha confiança, né? Ele tem, né? Ele fala isso claramente. Aí dos vitalícios, você vai pegar algumas pessoas que estão com ciúme do Juvenal.
Juvenal convidou o Bandana 2 vezes para viajar com o time, não me convidou, só me convidou. É um exemplo hipotético, tá, gente? Eu não viajei com o Juvenal, vai que, né? Hipotético. Convidou a Mariana lá para ir assistir o jogo, convidou o Joaquim, convidou o Manuel. O Manuel já foi 4 vezes com o time para a Europa, para o exterior. Eu não fui nenhuma, e eu não gosto do Juvenal. Pronto, e aí não vai votar no Carlos Miguel porque o Juvenal indicou o Carlos Miguel. Desses 160, 10 não virão votar. 5 porque morreram, não foram substituídos. E 4 porque não tem condição de saúde de se locomover. E um que é uma grande figura que entende que um dia ele pediu demissão, a demissão não foi aceita, mas ele não se sente conselheiro, então ele não vem votar. Então nós teremos 150 vitalícios votando. Desses 150 vitalícios, nós temos uma adesão hoje de 93. E tem aí uns 17 que nós não sabemos. Eu tenho dúvida, honestamente, nesse momento, 29 de outubro de 2013, eu estou falando para você, para os seus telespectadores, eu tenho dúvida, seus espectadores, eu tenho dúvida se o Calil consegue as 55 assinaturas para registrar a chapa dele. Porque, não que eu não queira, eu acho que será importante ter uma disputa eleitoral. Até o democrático fortalece. Porque te obriga a prestar atenção naquilo que você vai ser criticado durante a campanha e depois durante a gestão. Eu acho isso fundamental, você ter uma oposição. Você não pode ser ditador e mandar matar todo mundo, colocar no paredão. Simplesmente apontar, né, um sucessor. Não, você tem que... É oposição? Não gosta de você? Não gosta de você. Fez alguma coisa errada? Vamos corrigir. Então é importante você ter gente cobrando, tá certo? Eu fui candidato à presidência, tive oposição, me elegi, fui candidato único para a reeleição, cumpri 2 mandatos, da minha reeleição não teve oposição. A oposição de 2 anos atrás me apoiou totalmente, uma demonstração inequívoca de que havia uma confiança. E aí eu fiz o Juvenal, meu sucessor, teve um mandato 2 anos, depois perdemos a eleição. E aí ficamos fora do poder por 12, 13 anos, 11 anos, não me lembro quantos anos, e voltamos com o Marcelo Portugal. Perdemos a eleição com o Leco, perdemos a eleição com o Maris, mas depois voltamos com o Marcelo Portugal. Enfim, mas enfim, o cenário hoje é esse, ou seja, a eleição... Tem 2 formas de você perder uma eleição. Uma é dizer que já ganhou, e outra é dizer que já perdeu. Então, já perdeu, eu não vou dizer nunca. E já ganhou, também não vou dizer nunca. Eu continuo lutando atrás de votos de apoio de conselheiros do São Paulo. E falando de conselheiros, o São Paulo hoje, na rede social, tem muitos não torcedores do São Paulo. Chega a uma coisa de quase 50%. Isso pode prejudicar o clube? De repente, um cara votar para prejudicar o clube? Olha, esse é um tema bastante delicado. Muito delicado, que exige um raciocínio bem mais profundo. Eu pergunto a você, e vou tentar responder nessa pergunta que eu mesmo vou fazer. Tem sentido um clube que tem como bandeira maior o seu futebol, ter o seu presidente eleito por pessoas que não torcem para o futebol desse clube? E torcem para um rival, né? O que ainda é pior. Na verdade, o levantamento que o São Paulo tem demonstra que 47%, 48%, quase 50% dos sócios ou não são são paulinos ou torcem para outros clubes, mas são eles que vão às urnas eleger a chapa que vai eleger o presidente. Não seria o caso de a gente começar a parar para pensar em fazer o sócio de futebol separado do sócio do social? Que nem o sócio torcedor votar e ter um presidente da sede e um presidente do clube. Um presidente social e um presidente de futebol. Eu não sei. Isso é uma coisa para se pensar. Que já me preocupou no passado, mas os sucessos eleitorais levaram a certas acomodações de todos que me sucederam, que me antecederam, Henri, Galvão, Dalora, eu, Paulo Amaral, José Augusto Bastos, Fernando Casal del Rey, Marcelo Portugal, Juvenal. Ninguém nunca botou o dedo nessa ferida. Ninguém nunca botou o dedo, porque ela é delicada, ela pode machucar mais ainda. Todo mundo tem medo de falar sério. Afinal, são eles que elegem, né? Porque é um tabu. Como é que você vai mexer com o sócio? Qual conselheiro que vai querer perder a carteirinha de conselheiro? Vai deixar de ser conselheiro? Não vai deixar de ser conselheiro. Ele quer ser conselheiro. Ele vai perder? Não vai, não pode perder. Ele tem que continuar sendo conselheiro.
Mas quem sabe o conselheiro do social e não o conselheiro do futebol? Isso é uma coisa que não é para agora, não é nesta eleição, mas é uma coisa que a gente pode criar um grupo de trabalho, e quando eu falo grupo de trabalho, é grupo de trabalho para trabalhar, não é grupo de trabalho para rolar com a barriga. Para estudar uma solução política, legal, para eventualmente você ter esses dois tipos de eleitores, o eleitor social e o eleitor de futebol. Isso é uma coisa que a gente deve parar para pensar. Pelo menos parar para pensar, né? Quer dizer, Tem uma outra polêmica. A Taça das Bolinhas, que teve Flamengo e São Paulo. Eu já vou responder para você. Porque naquela época, a gente, na criação... Eu tenho uma opinião formada. E eu não escondo a opinião formada. Eu defendi sobremaneira aquele campeonato como o verdadeiro campeonato brasileiro. Copa União, né? Copa União. Por uma questão de coerência, eu entendo que o campeão brasileiro daquele ano foi o Flamengo. Mas não é o que a CBF diz. A CBF diz que o campeão brasileiro foi o Sport Recife. Qual é a minha ideia? Já conversei com algumas pessoas. A minha ideia é levar esse assunto para o Conselho Deliberativo, contar para o Conselho de hoje a história da Copa União, o momento político que nós vivemos, a luta para fazer aquilo, o que representou e significou na mudança do futebol brasileiro, o Clube dos 13, né? E deixar para o Conselho Deliberativo decidir se a gente deve renunciar à briga que vem mantendo para ter a taça, ou se a gente deve desistir dessa briga. Ou, eventualmente, como alguém já me falou, e eu já estou verbalizando isso para você, já verbalizei para outros colegas seus, chamar o Flamengo e falar, vamos fazer o seguinte, vamos fazer 5 amistosos, um por ano. Quem ganhar os 3 primeiros leva a taça, fica com a taça em definitivo. Porque a taça hoje é simbólica. Poderia fazer ela dar um peso, né? Um valor diferente. Um valor diferente. Dar uma história para ela. Fazer uma rivalidade, joga um jogo no Rio, joga um jogo em São Paulo, joga um jogo em Brasília, joga um jogo lá no Estádio do Esporte em Recife, joga um jogo lá no Rio Grande do Sul. Já vou fazer a campanha pro Rogério. Rogério, tem mais uma taça em disputa aí, né? Para você colocar na sua história, né? É uma questão de coerência, porque eu defendo o São Paulo nesse processo a pedido do Juvenal. Camilo, você conhece essa história melhor do que ninguém. Mas a CBF está aqui, a CBF baixou uma resolução, o campeão é o esporte. Ora, se a CBF diz que o campeão é o esporte, como é que eu vou dizer que o campeão não é o esporte? Não posso dizer isso. Não posso dizer. Então eu quero dividir essa responsabilidade com o Conselho de São Paulo, que é o órgão soberano, a quem cabe essa decisão. Mas a sua Porque opinião não adianta levar isso para uma Assembleia Geral de Sócios. Por quê? Porque lá tem 50% de pessoas que não são São Paulinas. Então é uma situação de... Já dentro do Conselho não, são todos 100% São Paulinos. Até porque para ser conselheiro você tem que assinar uma profissão de fé e ter 2 pessoas que atestem que você é São Paulino. Nossa, que complicado. Tem que ser. Nós temos hoje também uma outra questão dentro dos acertos do Juvenal para esse ano. Foi numa situação de emergência, foi uma situação muito complicada, mas a gente também tem que elogiar, principalmente nessas condições, quando há o acerto, que foram os preços populares para o sócio-torcedor, que deu um direcionamento novo. Depois da polêmica do sócio-torcedor, teve torcida organizada, que até vou te perguntar sua opinião sobre as organizadas, como é e tal, mas depois daquela polêmica o Juvenal teve a ideia, não sei se foi a ideia dele, não. Aí a gente tem a ideia de quem está presidindo, de colocar os preços mais baratos para o torcedor apoiar o time, porque não é só o São Paulo, mas todos os times têm a parte da torcida foi um negócio. Sucesso financeiro. E lotou o estádio. Ajudou o time. A receita aumentou, a torcida gritava o nome, o Rogério perdeu o 4º pênalti seguido e a torcida gritava, puta que pariu, o melhor goleiro do Brasil, assim que perdeu o pênalti. Quer dizer, contra Corinthians, não é? Né? Não era qualquer um. Não era contra qualquer um. Então, isso daí são coisas que a gente tem que guardar profundamente. Foi uma grande jogada do presidente, do marketing, do diretor financeiro, da estrutura atual de São Paulo. Ingresso popular a R$2. Isso não existe. Para quem paga 30, né? Porque quando o pessoal fala, eu falo, escuta, não, mas a gente paga, a gente paga, mas ainda assim... Foi sensacional. Então isso pode no futuro, de alguma forma, de repente não esse preço, mas algo... Não é, o problema é esse, é momento. Porque se você está com o time bem, o campeonato normal começando, você não vai começar a R$2. Não vai. Você tem que ter um momento, uma razão para fazer isso. Mas pelo menos algumas partes do estádio, um preço diferente, convidativo. Por que não?
E a cobertura do Morumbi? Esse é um problema sério. O Juvenal me chamou outro dia e falou: Carlos Miguel, venha ouvir aqui, vem participar de uma reunião aqui. Eu me reuni com a construtora, me reuni com os advogados que estão fazendo esse trabalho. Comecei a estudar isso faz 48 horas, são contratos desse tamanho, de mais de 100 páginas cada um, contratos complexos, a cessão de superfície, de uso de superfície, vai implicar em aprovação pelo Conselho Consultivo e pelo Conselho Deliberativo, tem que criar um fundo de investimento aprovado pela CVM, pela Comissão de Valores Imobiliários. São Paulo vai ceder 20 anos à exploração do estádio. Tem regras para regulamentar o uso dessas cadeiras, tem uma cobertura sensacional, vai ter a maior arena multiuso da história desse país, com ar-condicionado, fechada para 25 mil lugares, poltronas com conforto dessa que nós estamos. Imagine no estádio, porque ali vai ser, aquilo é coberto, aquilo não pega chuva, não pega vento, não pega nada. Né? Aberto, um palco virado para aquele lugar atrás do gol, uma cortina gigante, né, que sobe e fecha, não dá problema para o vizinho, né? E o som é melhor para quem vai para assistir um show de música. Sensacional. Né? Estacionamento para 2 mil veículos, 2 mil carros, enfim, é um projeto ambicioso, só que nós vamos ter que ficar com o estádio fechado, no mínimo 10 meses fechado, pagando impostos sem usar, isso tem custo. Se o fundo não fizer a captação necessária, a obra para. E se parar, como é que faz? Emperra no meio do caminho. Tá, isso é bem grave, né? A captação, hoje em dia, não é fácil. Você já tem 2 arenas já em fase mais adiantadas de construção, que é do Palmeiras e a do Corinthians. A do Palmeiras mais central, bem mais acanhada, mas mais central. Então, eu pedi ao Juvenal um tempo, para ele não assinar esse contrato, me desse um tempo de análise. Quero realmente entender bem essa operação, porque eu não participei da negociação. Sei que há grandes juristas por trás disso, que fizeram esses contratos, grandes escritórios que estão opinando, mas isso vai estourar na minha mão. Tá. Esse rojão vai estourar na minha mão. Ou eu tenho a empunhadura firme para fazer ele estourar no céu, ou ele vai estourar na minha mão e vai queimar minha mão. Eu preciso pensar muito antes de deixar o Juvenal assinar isso. Não que eu tenha ascendência sobre o Juvenal nisso, mas o próprio Juvenal sabe que isto vai ser um problema, tanto que ele quis dividir essa responsabilidade comigo, e eu não me sinto ainda preparado para dizer: Juvenal, assina ou não assina, vamos em frente, não vamos em frente, leva para o conselho, não leva para o conselho, segura mais um pouco. De qualquer forma, é ambicioso e, se assinado, vai gerar um trabalho árduo para se concretizar. É uma obra de 2 anos ininterruptos, dos quais vai consumir quase um ano com o estádio fechado, é uma cobertura moderníssima. Você tem a arena toda, aqui você atrás do gol vai ter uma cortina que vai sair do chão e vai subir, e aqui você vai ter o palco virado para esse pedaço. Aqui você vai ter 25 mil lugares com confortáveis poltronas. Né? Então é um projeto fantástico, ambicioso. A gente tem algumas fotos aqui do estádio que dá para você entender mais ou menos o que acontece. Você tem a Avenida João Jorge Saad aqui, e aqui você tem o portão de entrada principal. Então aqui sobe uma cortina que pega o que hoje é tudo laranja, que agora está tudo vermelho, né? Sobe, e aqui vai ser a arena. Essa cortina vem junta com o fechamento aqui da cobertura. Aqui, essas quadras vão ser anuladas provisoriamente, eu construí um dos edifícios da garagem aqui, as quadras vêm por cima. E essa outra parte vai ter, aqui já tem a parte social, aqui você já tem o edifício garagem, aqui você vai ter mais 600 lugares, aqui 800 a 1.400, com 300 do edifício garagem são 2.700, e com os estacionamentos todos na rua aqui em volta, que é chamada Rua Moto Mateus. Isso tudo vai dar em torno de 2.000 vagas com valet para serviço. Você chega no lugar, larga teu carro, o manobrista leva, depois você vai voltar na saída do show, vai dar congestionamento, como qualquer show você vai. Se show é bom, e você vai ter a arena aqui.
Isso é uma obra sensacional, é uma obra fantástica, está aprovada na prefeitura, São Paulo conseguiu, demorou um ano para regularizar toda essa aqui, porque todo esse parque social aqui eram várias matrículas, algumas não averbadas, hoje é uma matrícula só, né? Você tem os campos de futebol aqui, que o ideal era fazer o estacionamento aqui, foi o campo em cima. Mas se for falar isso lá no futebol social, vai ficar 10 meses parado aqui. Futebol sem campeonato. Não é que você perde a eleição, isso te mata. Você perde a vida. Perde a vida ali. Uma outra questão assim, antes o Morumbi tinha essas cores, né? Agora é tudo vermelho. Nós ficamos meio desorientados, né? Porque você fala pro fulano, ó, você vai na arquibancada amarela e o cara se sente daltônico, né? Isso vai mudar, isso vai ter que mudar. Mas como vai ser? Como vai ser? Porque assim, nome de jogador não é tão confortável. Você tinha um nome, um dia você me contou a história aqui, que você botou uma bandana, que a sua irmã tinha te dado, você pegou a bandana, colocou e todo mundo ficou te chamando de bandana. Você hoje o bandana não é mais que o Flávio que você é. Acho que até minha mãe já está me chamando de bandana. Tá vendo? Então, já virou. Isso é uma questão de costume. Isso, com o tempo, a pessoa acostuma, vai saber. Isso não me... Mas a gente vai manter o amarelo daltônico, o azul daltônico, ou pode colocar vamos nome de Libertadores, setor Libertadores? É marketing. Né? Marketing vai ter que decidir isso, não sou eu. Não vou fazer o lobby, então. Eu não sou de marketing. E assim, para a gente finalizar, você vem sucedendo o Juvenal na condição de situação, entende que teve algumas coisas na gestão do Juvenal, e aí não são críticas descabidas ou críticas nem construtivas, é só uma análise. O que você vê que teve de acerto nessa administração, especificamente nesse terceiro mandato, que foi o mais tortuoso, né? A gente entrou no ano achando que disputaríamos a Libertadores, que para mim não disputamos por um acaso, por causa daquela expulsão do Lúcio e de 2 contusões no mesmo jogo, que se não acontece o São Paulo passa pelo Atlético, e eu não via nenhum adversário, isso é uma análise minha. São Paulo jogou aquela partida, foi fenomenal, mas assim, 2 jogadores na mesma posição se machucarem e um ser expulso no mesmo jogo contra o melhor time da América, que acabou sendo campeão, não é muita falta de sorte. Mas assim, isso, só um parênteses aqui. Existe uma coisa chamada o azar do perdedor e existe uma coisa chamada sorte do vencedor. Poucas vezes elas se encontram. Você teve naquele momento o azar do perdedor e você está tendo agora a sorte do vencedor. Por isso que eu fiz uma aposta outro dia que o São Paulo chegou no G4. Pelo brasileiro. E vai ceder a vaga ainda se tudo funcionar pela Copa. Pela Sul-Americana. Minha ex-esposa é convertida a São Paulina, que ela era corintiana, né, antes de casar, e separou e continuou. E todo dia ela me pergunta, né? Eu trouxe, agora já é mãe, né? Eu trouxe o filho dela para o estádio ver um São Paulo e Corinthians. Não foi um bom resultado para a gente, mas ok, tá histórico. Ela me pergunta todo dia, a gente não cai mais? Porque a hora que não cair eu vou fazer uma festa. Ela quer ligar a família dele. E ela falou assim, e tem como você fazer o Corinthians cair? Eu falei, eu? Com o quê? Com sal grosso? O que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada, porque ela... Espalhando o sal, espalhando o sal. Espalhei, foi. Então, eu guardei para caso eu precise, mas eu acho que agora não precisa mais, né? Agora acho que o time deslanchou. Mas o que você viu que poderia ser melhorado no São Paulo? Que nem a coisa do Adalberto, que você já tocou, assim, que não seria seu diretor não por competência, mas a competência dele é indiscutível. A competência dele é indiscutível. Ele tem um perfil que as pessoas não gostam. Que não serve para aquela função específica. Ele é autoritário, ele está acostumado a mandar. É um empresário muitíssimo bem sucedido. Muitíssimo bem sucedido. Uma pessoa dessa não chega onde chega de graça. Não tem jeito de ganhar na Mega Sena 10 vezes seguida. Não existe isso. O Adalberto é competente. Ele é competente na sua atividade profissional. Não foi bem ali no futebol, tanto que o Juvenal resgatou a imagem dele trazendo para a Secretaria-Geral. Hoje ele é diretor secretário-geral. Enfim, eu acho que o Juvenal fez uma gestão fantástica. A gente precisa tirar o chapéu para o Juvenal. Tem quem não goste dele, porque ele é meio mandão, autoritário, ele atropela, ele passa por cima. Mas é o estilo dele, cada um tem um jeito de ser. Não dá para... que seria do branco se não fosse o preto, do alto se não fosse o baixo, e daí para frente. Conviver nessas divergências é que está o X da questão, né? Como sobreviver. Como você harmoniza um atleta que entra em campo e que pega 3 condições para vir treinar com um atleta que chega com a Mercedes do ano. Os dois jogam no mesmo time. Como você harmoniza um jogador que tem pai, mãe, família estruturada com o que é filho de pai desconhecido? Como é que se harmoniza essas coisas?
Aí está a habilidade da pessoa, aí vai a dificuldade, a divergência de você viver em sociedade. Então, precisa ter paciência para atender o repórter. O repórter, às vezes, te pega num momento ruim, você está com uma dor na coluna, você está com um problema em casa, você brigou com a sua mulher, ou o seu marido, você está com um filho que foi mal na escola, está com um parente com uma doença grave, você tem que estar, e aí o sujeito faz aquela pergunta, provoca, aí você termina de dar a entrevista aqui para você, vem outro, faz a mesma pergunta, você já não tem mais paciência para responder completo. Né? Então, o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero pegar essa entrevista que eu estou dando para você, quando alguém fizer uma pergunta, eu falo, tá aqui, ó, vem aqui, tá tudo aqui. Para a gente vai ser muito bom isso, né? Vai aumentar as visualizações. É isso. Mas então, a ideia é continuar, melhorar o que tinha que para ser melhorado, fazer as mudanças para trazer o São Paulo para esse pioneirismo de novo. O São Paulo vai voltar a comandar o futebol brasileiro e vai voltar a ganhar muitos títulos. Isso não é promessa, isso é compromisso de quem já soube fazer isso. Um dia, numa situação financeira muito pior, peguei o São Paulo altamente endividado, deixei o São Paulo com dinheiro em caixa. Pego o São Paulo hoje com uma dívida equacionada, não é fantástica, não é das maiores, mas também não é das menores, mas equacionada, e vou deixar o São Paulo campeão, com obras feitas, talvez com esse estádio reformulado, com a parte da cobertura, talvez, eu não estou dizendo que eu vou fazer, eu quero perder aí uns 10 dias estudando esse contrato, entendendo esse contrato, que ele é muito complexo. Sabe que daqui a 10 dias nós vamos entrar em contato para saber qual foi a sua opinião. Tá bom. Tá bom? Meu Carlos Miguel, obrigado. Um grande obrigado prazer. A você, viu, Flávio? E obrigado força para o São Paulo e fazer crescer. Muito obrigado, viu? Gente, um abração aí, pessoal da arquibancada. E aí estamos na eleição aí, focados. Vamos ver se a gente ganha a Sul-Americana, o G4, e vamos ver como é que vai ser a eleição. Você foi campeão, que coisa fantástica. O time que estava em 18º lugar 3 semanas atrás. Nada é impossível. Muricy. Maravilha.